Olá, alunos! Essa semana em Tecnologia dos Acabamentos, nós iremos estudar as esquadrias. E o que é uma esquadria? Vocês já devem ter ouvido falar que as esquadrias são as portas e janelas, e isso não está errado. Mas a gente tem uma definição técnica para esquadria, que é um elemento de vedação vertical utilizado no fechamento de aberturas, vãos, com a função de controle de passagem de agentes. E que agentes são esses? Esses agentes podem ser pessoas, pode ser o vento, a luz, poeira, etc. E essas são características ou condições que toda esquadria deve atender: estanqueidade ao ar, estanqueidade à água, resistência a cargas uniformemente distribuídas, resistência à operação e manuseio e comportamento acústico. Mas é muito comum no mercado a gente ver esquadrias que não atendem a todas essas condições. E a gente tem vários tipos diferentes de esquadria, que utilizam materiais diferentes, e as tipologias elas vão influenciar tanto na iluminação quanto na ventilação dessas esquadrias, a iluminação e a ventilação que elas proporcionam. E agora eu vou fazer uma divisão entre janelas e portas. Eu vou começar falando das janelas. Então nós temos vários tipos de janela: janelas de correr, de abrir, camarão, que são aquelas janelas sifonadas, pivotante, basculante, guilhotina, maxillar, bay window e veneziana. E eu vou falar das características específicas de cada um desses tipos de janela. Então, janelas de correr. Janelas de correr são muito comuns e elas têm algumas vantagens e desvantagens. Elas normalmente preenchem o vão, né? E elas podem ter as duas folhas de correr. Elas podem ter mais folhas também, né? Mas é comum a gente achar com duas folhas. Mas a gente pode ter folhas fixas também e só algumas móveis. Então, nesse exemplo aqui é uma representação gráfica, né, de uma janela de correr. Nessa a gente tem uma folha fixa que a gente pode escrever fixo ou só colocar um F. A outra folha que é móvel tem uma seta indicando a direção que ela se move, né? Ela foi representada fechada. Em vista a gente representa as janelas fechadas. E aqui a gente tem uma outra representação, ó. Nessa representação da esquerda a gente consegue ver que as duas folhas são móveis, as duas têm setas. E quais são as vantagens desse tipo de janela? Ela tem simplicidade mecânica de manobra, a ventilação dela é regulável, a gente pode abrir ela só um pouquinho ou deixar ela totalmente aberta, e ela não ocupa, quando aberta, área externa ou interna da edificação. Mas ela tem desvantagens. O vão de ventilação é 50% do vão dela aberta, considerando duas folhas, né? A gente corre sempre uma folha em cima da outra e a gente só tem 50% da ventilação. E ela tem dificuldade de limpeza na face externa, isso considerando edifícios altos, né? É claro que numa residência de um pavimento só a gente não vai ter esse problema. E são necessárias vedações nas juntas abertas. Essa janela ela não proporciona uma estanqueidade muito boa. Outro modelo de janela que a gente tem é as janelas de abrir, e elas podem ter folhas fixas também e só algumas de abrir. Ela pode ter folhas que abrem para dentro e folhas que abrem para fora, como nesse caso aqui, ó, a gente tem folhas envidraçadas e folhas com veneziana, uma para dentro, outra para fora. Essas são representações de janelas de abrir. Então, a representação em planta é bem parecida com a porta, né? E vai ter uma variação dependendo da quantidade de folhas que ela tem. Lembrando que janela a gente representa ela fechada em planta, né? Então a projeção dela aberta a gente coloca tracejada. E elas desenhadas em vistas. Esses triângulos totalmente preenchidos com achura sólida, eles marcam o eixo de rotação dessa janela. E ela proporciona boa estanqueidade à área, à água. Ela libera totalmente o vão quando aberta. Ela tem facilidade de limpeza e manutenção quando ela abre para dentro. Mas a gente não consegue um controle gradual da ventilação. Então a gente não consegue deixar ela
um pouquinho só aberta, ou ela fica totalmente aberta ou totalmente fechada. Que se eu deixar ela meio aberta, passa uma corrente de ar, ele vai ou abrir ela totalmente ou fechar essa janela, ela vai bater. As janelas pivotantes, que tem esse nome porque elas giram em torno de um pivô central, que pode, normalmente ele é centralizado, mas ele pode ser um pouco deslocado para uma das laterais. Eu considero janelas bem bonitas e uma grande vantagem dela é que dá para a gente controlar melhor a direção dos ventos, dá para a gente conduzir, mexendo na angulação dela, né, conduzir os ventos para dentro da edificação. Essa imagem da direita mostra isso que eu acabei de falar, então a gente consegue, mexendo na angulação dela, conseguir conduzir os ventos para dentro da edificação. É semelhante àquela janelinha que chamava quebra-vento daqueles carros antigos, então a gente consegue direcionar. A vantagem dela é que ela cria vãos que permitem a circulação do ar em todo o ambiente. Desvantagem: ocupa tanto espaço interno quanto externo quando estão abertas, e dificuldade de uso de cortinas e grade de proteção. A estanqueidade delas também é deficiente. E essas são as janelas basculantes. Ela se parece muito com a pivotante, só que a diferença é que a pivotante ela tem um eixo na vertical e o eixo da basculante é na horizontal, mas ela gira em torno desse eixo. É um tipo de janela de mecanismo de abertura que é muito utilizado em banheiros. E é comum pessoas chamarem qualquer tipo de janela de banheiro de báscula, mas isso não é correto. Ela é uma báscula só quando ela é uma janela basculante, que ela usa esse tipo de mecanismo. As vantagens das janelas com esse tipo de mecanismo de abertura é a pequena projeção interna e externa, dado ao fato que normalmente a gente usa esse mecanismo basculante em janelas pequenas. Ela pode ficar parcialmente aberta quando há chuva ou vento, e ela tem dificuldade de intrusão. Isso quando essa janela é pequena. Mas, como eu disse, a gente não usa janelas basculantes para grandes janelas normalmente. Ela não libera totalmente o vão, que ela trava um pouco, o mecanismo de abertura dela é travado, chega um ponto que ele trava, a gente não consegue fazer um giro completo, e ela tem dificuldade de limpeza na face externa. E isso depende da dimensão do elemento, né? Mas como eu disse, normalmente são janelas pequenas. E nós temos a janela maxim-ar ou máximo-ar, que é como se fosse uma janela basculante com um eixo de rotação em cima, só que esse eixo é móvel, esse eixo sobe. As janelas de muitas das salas do IFES usam esse sistema. Então ela tem eixo móvel. Esse triângulo, a parte mais aberta dele, ele mostra onde estão os eixos. É um outro jeito da gente marcar o eixo. Então, mas quando eu abro ela, o eixo dela baixa junto. E ela fica horizontal com o solo, quando totalmente aberta. E com isso, a gente tem algumas vantagens. Ela não ocupa espaço interno, ela tem boa estanqueidade e ela tem boa ventilação. Como ela fica totalmente aberta horizontal com o solo, a gente garante 100% da abertura para ventilação. Ela tem dificuldade de limpeza na face externa, quando ela está instalada mais alta, insegurança na manobra de abertura, e quando ela está baixa, ela pode atingir pessoas fora do edifício. E o desempenho estrutural dela é um pouco deficiente, inclusive para abrir ela. E é comum a gente ver esse tipo de janela empenada, dependendo da qualidade da construção dela. Essa é uma janela camarão ou uma janela sanfonada. Nessa janela a gente consegue fechar uma aba contra a outra e correr essa janela para os lados. Então a gente consegue liberar totalmente o vão também. Apresentação gráfica dessa janela, e quando nós estamos fazendo detalhamento de esquadria, a gente faz duas plantas baixas dela. Representa a projeção dela totalmente aberta e dela parcialmente aberta. E nós temos a janela veneziana. A veneziana ela tem aletas que elas podem ser fixas ou móveis,
elas podem ser inclusive automatizadas e se inclinarem em relação à altura da radiação solar. Ela é muito utilizada para barrar radiação solar direta. E nós temos a Bay Window. A Bay Window é uma janela que é muito comum em países de climas frios, né? É um jeito de entrar com maior radiação térmica para dentro da edificação, radiação solar, né? E ela é um tipo de janela bem charmosa. Por dentro é comum as pessoas fazerem esse tipo de balcão, que a menina está usando para leitura, mas ela pode funcionar como uma mesinha ou simplesmente para a pessoa sentar, usar como um banco. Nós temos a janela guilhotina. A janela guilhotina é uma janela de correr, só que ao invés de correr na horizontal, ela corre na vertical. E é muito comum a gente ver isso em casas mais antigas e essas janelas de guilhotina de madeira. E as janelas de guilhotina de madeira, elas são bem problemáticas, que normalmente elas são pesadas e a madeira, como ela dilata em função da umidade, é comum ela ficar travada e a gente tem que colocar força para abrir e como ela é uma janela pesada, é muito comum ela bater e até as pessoas machucarem os dedos. Essa é a representação dela. Então a gente representa ela fechada em vista. E nós temos janelas compostas também, janelas que misturam mais de um dispositivo de abertura. Nesse caso aí, ó, as folhas de dentro são folhas de correr de vidro, as folhas de fora é uma janela camarão com veneziana. Então ela é uma janela composta, ela tem vários mecanismos de abertura num tipo de janela só. Esse aqui é uma outra janela composta, ó. As folhas de dentro são de vidro e de abrir, e as folhas de fora é uma camarão e com veneziana. E tipo de porta que a gente tem? A gente tem porta de correr, a gente tem porta camarão, pivotante, a gente tem uma porta muito interessante que é a Bang Bang, ou porta de mola, e a porta de rolo. Então, portas de correr. Portas de correr, elas são muito úteis em edificações, tanto quando a gente precisa poupar espaço, quanto a gente precisa integrar ambientes e ter um efeito visual bacana. Como nesse caso aqui, ó, grandes portas de correr. Aqui nós temos portas de correr em trilho também, em que a gente tem 4 trilhos paralelos e a gente consegue juntar todas essas folhas da porta de correr em um dos cantos do ambiente. Isso é bom para integrar ambientes. Como no caso dessa casa aqui, ó. Então, eles têm uma sala de jantar, que no caso de uma festa, ou se eles estiverem usando a piscina, eles conseguem juntar todas as folhas dessa porta de correr de um dos lados e eles conseguem integrar os ambientes. Esse aqui é um quiosque da Praia de Copacabana, é um quiosque famoso, esses quiosques da Praia de Copacabana, eles foram projetados por um arquiteto chamado Índio da Costa e eles têm portas de correr com vidro curvo. Então, à noite ou quando o quiosque está fechado, eles puxam todas essas folhas e ele fica encapsulado dentro dessas portas de vidro. E quando ele está sendo utilizado, todas elas têm vários trilhos, né? Elas são todas puxadas e ficam todas juntas em um dos cantos do quiosque e libera toda a área do quiosque para as pessoas poderem utilizar. Nós temos portas de abrir, que são muito comuns, né? Essas vocês já sabem como representá-las, né? E nós temos porta camarão. A porta camarão também é muito interessante, que dá para fazer a mesma coisa que a porta de correr, só que ocupando um espaço menor ainda, né? Então dá para a gente juntar todas essas portas de um dos lados ou de ambos os lados, dependendo do caso. E aqui são portas pivotantes, ó. Portas pivotantes dá para a gente ter um efeito visual muito legal. E também tem esse efeito de integrar ambientes, só que com esses marcos que formam um pórtico para as pessoas passarem. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso muito legal. A gente tem grandes portas pivotantes, né, que dão um efeito visual bem interessante.
Outro tipo de porta pivotante muito comum é com eixo deslocado. Ela está sendo muito utilizada ultimamente. Então o eixo dela ele fica mais lateralizado e uma pequena projeção abre para fora e a maior projeção dela para dentro. E essa é uma porta bang bang. A porta bang bang, ela não é só utilizada nos salões de faroeste. A gente tem vários usos contemporâneos para esse tipo de porta. Mas a ideia da porta bang bang é que as dobradiças dela têm molas e ao passar pela porta, ao forçar seu corpo contra a porta, ela abre e assim que você passa por ela, ela fecha sozinha, por causa dessa mola que tem na dobradiça. E esse é um exemplo de uso contemporâneo da porta bang bang. Ela é muito utilizada em hospitais. Qual é a vantagem dela? A pessoa, por exemplo, empurrando a maca, ela não precisa soltar a maca para abrir a porta e fechar a porta depois. Ela só empurra a maca contra a porta e a porta vai abrir e se fechar depois que ela passar. Ela é muito interessante também em restaurantes, para passagem de garçons. O garçom não precisa usar a mão para abrir a porta, ele pode estar segurando uma bandeja e só encostar o ombro ou outra parte do corpo para abrir a porta e a porta vai se fechar assim que ele passar. Porta de rolo, elas são muito utilizadas em lojas. Elas são portas que, quando elas estão abertas, elas ficam na forma de um rolo na parte superior da porta. Mas elas têm outros usos, como por exemplo esse. A pessoa usou para um uso residencial. Não é um uso que eu goste muito, mas para fechar um balcão integrando a sala e a cozinha. Eu acho que visualmente não ficou muito adequado, mas depende da vontade do cliente. Com relação a materiais e manutenção, a gente tem vários materiais para fazer portas, mas temos alguns que são mais comuns, como por exemplo madeira. Madeira exige uma alta manutenção, normalmente a gente tem que reaplicar o verniz ou refazer a pintura de 2 em 2 anos e ela tem média durabilidade. Acabamento que a gente pode usar, pintura, selador e verniz. Nós temos as portas esquadrias de alumínio, que tem baixa manutenção e média durabilidade. O acabamento que a gente tem é anodização e pintura eletrostática. Nós temos vidro, que tem baixa manutenção e alta durabilidade, e ela não exige acabamento, né? Ferro tem média manutenção e baixa durabilidade. O problema do ferro é que ele é um metal ferroso, né? Como o próprio nome já diz, então ele oxida. Então a gente tem que ter uma pintura sempre em dia para ele não entrar em contato com oxigênio e umidade e acabar se oxidando. E PVC, que tem baixa manutenção e alta durabilidade. É o tipo de esquadria com maior tecnologia que a gente tem hoje no mercado. Só que ela não é muito acessível e, e em função disso ela não é muito comum. E eu vou falar especificamente agora de portas de madeira. Nós temos alguns elementos para porta de madeira. Nós temos o batente, que é o elemento estrutural da porta, é onde a porta de fato bate, é aquele arco que, que a gente coloca a porta. O batente ele também pode ser chamado de pórtico, portal ou a duela. Nós temos a folha, que é a porta propriamente dita, é onde ficam as dobradiças, e portas de madeira normalmente a gente usa um tipo de porta compensada que a gente chama de porta prancheta, que é normalmente utilizado em quartos, e portas maciças, que são as portas de entrada da edificação ou então de áreas molhadas. As dobradiças são o mecanismo de abertura dessas portas e o alisar ou guarnição, que é aquele acabamento que fica em volta da porta. Aqui a gente consegue ver, esse aí é um batente, um lado do batente em corte, né? Então nós temos a alvenaria, em cinza a gente tem o revestimento dessa alvenaria. Esse bloco achurado com a achura 45 graus é o bloco do batente. E a ligação ali, essa porta foi assentada com espuma expansiva, que é uma das técnicas. Aí essa fresta que fica entre o batente
e a alvenaria ela foi tampada através da guarnição ou alisar. Aqui na nossa região é mais comum chamar de alisar. Assim como o batente aqui é comum o pessoal chamar de aduela. É o nome mais comum aqui. E aqui a gente tem uma janela de madeira, mas que tem elementos parecidos, né? Então a gente tem um batente dela, que aí para janelas de madeira a gente pode ter janelas com várias formas diferentes, né? É, janelas compostas, como esse caso aí, ó, ela tem uma folha de vidro de correr e uma outra folha veneziana que é de abrir. E a gente consegue ver ali o granito do peitoril. Então isso aí é um desenho em planta. Esse aqui é um corte de uma janela, uma outra janela diferente, também de madeira, mas que ela tem até uma dupla pingadeira, ela tem umas voltinhas, alguns rebuscamentos. Isso aí depende muito de quem fabrica esse elemento de vedação, quem fabrica a esquadria, né? Então ele tem um, um design próprio para criar essa janela. E esse batente, essas pingadeiras, elas podem ter várias formas diferentes. E ali a gente tem um peitoril só do lado interno, mas esse peitoril pode atravessar toda a esquadria e a gente ter tanto ele interno quanto externo. Bem, para fixação dos batentes das portas, o que a gente precisa? A gente precisa que as vergas estejam prontas, no caso das janelas, as contravergas também, que a alvenaria esteja concluída, que o contrapiso esteja pronto e o nível final do piso ele deve estar marcado. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente assentar a porta e não precisar cortar ela embaixo depois. É possível fazer ajustes? É possível fazer ajustes. Então, depois a gente pode cortar um pedaço debaixo da porta usando uma plana. Mas a porta não vai ficar com aquela altura que a gente imaginou de 2,10, por exemplo, que é o padrão. E a gente vai ter um trabalho extra. Então é melhor a gente já marcar um nível do piso acabado e instalar a porta depois disso. A mestra dos revestimentos ela deve ter sido colocada, isso para a gente conseguir alinhar a porta, o batente da porta com essa mestra do revestimento. Os vãos devem estar com as faces planas e aprumadas. E dependendo do tipo de assentamento que a gente vai utilizar, vocês vão ver que tem várias técnicas para assentar uma porta de madeira. A gente tem que calcular o tamanho da abertura e as folgas nesse vão. Essa aqui é um exemplo de verga e contraverga, né? Nesse caso aí, eles estão usando verga e contraverga nessa janela. São de concreto, mas estão usando uma forma metálica para executar essa verga e contraverga de concreto. E a função da verga contra verga é distribuir as cargas de maneira uniforme, né? Quando a gente não tem a contraverga, normalmente a gente tem uma trinca no canto inferior da janela. A gente já falou isso naquela aula de patologia, né? Sobre isso. Então aqui mais uma foto exemplificando isso. E como que a gente assenta uma porta? Como eu disse, a gente tem várias técnicas, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o vão. Imagine comigo, eu vou preparar um vão para colocar uma porta de 80. A folha da porta tem 80. Vocês acham que eu tenho que deixar o buraco com 80 centímetros? Não, eu tenho que fazer ele maior. Então, por exemplo, a largura da porta, eu tenho uma porta de 80. Eu tenho que considerar 4,5 centímetros de cada lado dos batentes. Eu tenho um batente de cada lado. Os batentes podem ser menores também, dependendo do caso. Tem batente de 4, de 3,5 centímetros. Mas vamos pegar esse exemplo aqui de 4,5. Então tem batente de 4,5. Então tem que pegar os 80 da porta, mais 4,5 de batente de cada lado. E eu tenho que ter uma folga de assentamento, que dependendo da técnica que eu vou utilizar, por exemplo, se eu for usar blocos de madeira, eu posso ter uma fresta um pouco menor. Mas se eu vou usar chumbador, eu tenho que usar 1 centímetro. Então considero 1 centímetro de cada lado, eu vou ter que ter um vão de largura de 91. A mesma coisa na altura. Eu tenho 2,10 que é a altura da folha, mais 1 centímetro, que é esse espaçamento, mais 4,5 de batente. Então tem 2,15,5
para deixar esse vão para eu instalar a porta. E aqui nessa imagem a gente tem dois tipos de fixação. A gente tem fixação com tacos de madeira, em que a gente quebra a parede e instala um pedaço de madeira, um toquinho de madeira com pregos, usando argamassa, e do outro lado com chumbadores, que aí esses chumbadores ficam presos no batente e a gente quebra um pedacinho da parede. Normalmente a gente tem um em cima da porta, no meio e embaixo. A gente quebra a parede, encaixa o batente inteiro e depois concreta. Eu falei concreto, mas é uma argamassa. A gente coloca uma argamassa para chumbação e tampa esse buraco. O taquinho de madeira, a gente coloca ele também em cima, embaixo, no meio dos dois lados, né? Aí tá misturando os dois porque é só um desenho para vocês verem as duas técnicas. Mas se a gente usa chumbador, a gente usa dos dois lados da porta. Se a gente usa taco, a gente usa dos dois lados da porta. E a gente prende os taquinhos, aí o vão é bem mais justo, a gente encaixa o batente, parafusa o batente naquele taco de madeira. Os batentes, normalmente, quando a gente vai instalar eles, eles têm que estar travados. Isso para eles não sofrerem nenhuma deformação. É comum, a gente pode instalar de vários jeitos, né? A gente já pode instalar a porta inteira, né? Com dobradiça, até fechadura, ou a gente pode instalar só o batente. Então, a gente instala o batente, ele vem travado. Ele vem travado com uns travamentos, para ele não perder o esquadro e ele não movimentar. Então, eu coloco ele travado no vão, chumbo ele e só depois da argamassa curar que eu tiro os travamentos. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Essa porta ela foi instalada usando os tacos de madeira, né? Então chumbei os tacos primeiro, depois eu encaixo o batente, parafuso o batente no taco. Depois que ele estiver parafusado, eu posso tirar os travamentos. Um dos jeitos da gente chumbar a gente pode chumbar a porta usando pregos como chumbadores. Então a gente pega pregos compridos, bate esse prego, ele não vai entrar totalmente na madeira, a gente vai colocar só uns 2 centímetros dele dentro do batente e vai dobrar a ponta dele. Ele vai funcionar como se fosse um chumbador. Ou nós podemos ter peças metálicas feitas especificamente para serem usadas como chumbadores. E aí, normalmente, é utilizado uma peça de concreto em C, a gente parafusa ela na madeira e ela fica com essa forma para fora, como se fosse o prego mesmo, e a gente chumba ela na parede. Então aqui mostrando detalhadamente ó, como que a gente faz a fixação com parafuso no taco, né? Então fixei aquele taco ali na parede, eu vou colocar um calço para eu conseguir aprumar a porta e depois eu parafuso ele. E a gente tem também portas que são portas prontas. Inclusive, nessa semana, nessa quinzena, eu também postei vários vídeos de tipos de assentamento de porta. Talvez com eu falando aqui fique um pouco abstrato, né? Mas vendo o vídeo da pessoa instalar, talvez facilite que vocês entendam o processo. Então, porta pronta, como que ela vem? Ela já vem com batente, com a porta, com as dobradiças e com a fechadura. Normalmente a gente só instala a maçaneta. Ela já vem acabada, se ela for pintada, ela já vem pintada, invernizada, ela vem prontinha para ser instalada. E aí a gente faz o vão dela. O vão já tem que estar muito bem aprumado, ele tem que estar com as faces planas e a casa já tem que ter sido até pintada para instalação desse tipo de porta. E eu só encaixo ela no lugar, uso alguns tacos, algumas cunhas, né, para conseguir nivelar ela e ajustar ela no vão. Depois que eu fiz isso, uso um espuma expansiva, umedeço 3 pontos, um embaixo, um no meio, um em cima na porta de cada lado. Uso espuma expansiva, que é um spray. Esse spray eu jogo nesses pontos.
Ela vai curar em 24 a 48 horas, dependendo do tipo de espuma expansiva e do fabricante que você estiver usando. E ele vai essa espuma vai inchar e vai travar a porta no lugar. Esse tipo de porta ele é muito prático. A gente instala ele só depois da obra toda pronta, até com a etapa de pintura, né? Mas ele tem uma desvantagem. Depois que você instala a porta, você corta o excesso de espuma e coloca os alisares. Mas uma desvantagem desse tipo de porta, principalmente em portas externas, né? Por exemplo, eu tenho um apartamento, a minha porta para o corredor, área comum do prédio, é uma porta pronta, assentada com espuma expansiva. É que ela é muito fácil da gente invadir uma casa que tem esse tipo de porta. É só tirar o alisar, pegar uma faca de pão, cortar a espuma expansiva nesses 3 pontos, tira a porta inteira, entra, depois que o cara acessou toda a casa, ele volta, põe a porta no lugar. Aí ele não precisa necessariamente fixar ela de novo, né? Só deixa ela no lugar lá, põe o alisar, vai embora, ninguém nem vê que ele assaltou aquela casa. Ninguém consegue nem entender como que ele arrombou a porta. Mas muitos criminosos estavam invadindo casas, apartamentos dessa forma. Então aqui é um detalhe, ó, como que o alisar normalmente é só encaixado, então ele já vem pronto para ser instalado. Normalmente passa-se cola ali, né, nesse baixo relevo e encaixa o alisar. Como que a gente dá acabamento em esquadrias de madeira? Em portas, isso vale também para janela ou para qualquer coisa de madeira. A gente pode usar os mesmos acabamentos que a gente usa para outros tipos de coisas feitas de madeira, um móvel, por exemplo. E o acabamento consiste, basicamente, a gente lixa essa porta, né? Então lixa, a madeira normalmente a gente lixa com lixa, a gente pode começar de uma lixa 60, uma 120, 150 e ir afinando as lixas até uma lixa 120. Depois disso eu já considero que são lixas para acabamento. Então a gente lixa uma porta dessa, respeitando sempre, lixando sempre no sentido do veio. Então se o veio, o desenho da madeira feita na porta, ela está na vertical, eu vou passar a lixa sempre na vertical. Eu vou adotar sempre um sentido de lixamento. Depois disso eu tiro o pó e uma das técnicas eu posso usar é uma seladora. A seladora para madeira, ela é um produto similar a um verniz, né? Que ela tampa os poros da madeira. Então ela fecha os poros da madeira e normalmente ela entra nesses poros da madeira e ela levanta pequenas farpinhas da madeira na nossa primeira aplicação. Depois a gente lixa de novo em cima da seladora. Normalmente a gente usa uma lixa fina para isso. Aí a gente já vai lá para a lixa 220 ou então uma 340. A gente lixa ela, aplica uma segunda demão de seladora e aí sim pode passar uma lixa bem fininha. Aí usa 360 ou até uma lixa 600. E depois que ela tá, aí ela vai ficar muito lisa com essas duas demãos de seladora. Ela vai ficar com a superfície bem uniforme e lisa, lisa ao toque. E depois disso, a gente pode dar acabamento. Um dos acabamentos é usar um verniz, né? Umas 2 ou 3 demãos de verniz, passando ele sempre no mesmo sentido com o pincel. Ou então a gente pode, se a gente quer um acabamento acetinado, a gente pode usar outros tipos de acabamento, como por exemplo, a gente pode usar uma cera especial para madeira. A gente passa essa cera em cima da seladora e ela vai ficar com um brilho acetinado, que é um brilho não tão intenso, que eu acho que dá um acabamento muito bonito também. E a gente pode também pintar essa porta, né? Se a gente quiser que ela não fique com a cor natural da madeira. Então a gente pode fazer um tipo, por exemplo, um tipo de pintura que a gente chama de laqueado. Então a gente passa uma massa nessa porta que vai tampar todos os poros, né? A gente usa uma lixa fina, uma lixa 180 ou 120 para não arranhar essa massa. A gente lixa ela, deixa ela bem lisinha. A gente tira o pó com
com um pano úmido e depois a gente aplica uma tinta esmalte. Então ela vai ficar laqueada. É um tipo de acabamento que a gente chama de laqueado. E ela dá esse efeito. E aí a laca ela pode ter brilho, ela pode ser acetinada. E aí tem outros tipos de acabamento também, como microtextura ou tinta automotiva. Laca é um tipo de tinta, né? A tinta automotiva, ela dá um efeito muito parecido com a laca. Mas o importante é que a gente tenha passado massa e que ela esteja com os poros todos fechados. E ela bem lisa ao toque. Caixilhos. O que são caixilhos numa esquadria? Os caixilhos da esquadria são a parte física da janela, propriamente dita. Então, ela é a parte que dá suporte ao vidro. Então, por exemplo, numa janela de alumínio, é a parte de alumínio dessa janela. Numa janela de madeira, é a parte de madeira da janela. E são os caixilhos. A gente pode chamar também de caixilharia. E para fixar os vidros nos caixilhos, a gente pode usar uma técnica mais antiga, que é usando massa de vidraceiro, que é uma massinha que ela é flexível e depois que a gente aplica, passado alguns dias, ela enrijece, né? Ela fica dura. Ou elastrômeros. Elastrômeros são mais interessantes, porque eles conseguem absorver melhor as movimentações, eles não trincam e eles não ressecam com o tempo. E os elastrômeros eles parecem aqueles macarrões de piscina, numa escala menor. Então é um material bem flexível. Eles têm baixa absorção de água também e é bem mais interessante. Inclusive se você precisar retirar o vidro. E as esquadrias de alumínio elas já permitem alguma automatização. Então a gente pode colocar motores e mecanismos mecânicos para fechar ou abrir esse tipo de janela. Então é muito comum a gente ver essas persianas automáticas em casas e edifícios de alto padrão. E quando se trata de isolamento acústico, aí são duas coisas. A primeira é que a gente usa um tipo de vidro que é chamado de vidro insulado, que é um vidro duplo. E a gente tem ar confinado entre essas lâminas de vidro. E a caixilharia da janela, no caso da janela de alumínio, ela é toda preenchida com material isolante acústico, que pode ser, por exemplo, espuma de poliuretano. Então ela vai conseguir isolar o som, barrar o som. E as esquadrias de alumínio, a gente tem dois tipos de pintura de acabamento de superfície. E esses dois tipos de pintura são tipos de pintura que a gente consegue fazer só em indústria. Uma delas é a pintura eletrostática, que normalmente é o tipo de pintura que ela faz com pigmento seco. O pigmento é ionizado e eles ligam no material que vai ser pintado a carga oposta. Então ele vai grudar como se fosse um ímã. O pigmento vai grudar na superfície como se fosse um ímã. Depois ele vai para uma estufa, ele vai ser aquecido, ele vai derreter e vai formar um filme. E a gente tem a anodização também. A anodização é um processo também que envolve ânion e cátion, né? Então dá esse efeito ímã para o tratamento de superfície grudar na superfície de alumínio. E ele dá um tipo de coloração, mas é uma coloração que fica meio transparente, ela é translúcida. Então aqui são alguns tipos de anodização. Então eu acho que o preto não dá para ver isso direito, mas essa figura que está 3 aí, que está mais próxima, dá para ver que a gente consegue ver ainda algumas coisas do metal que está ao fundo, algumas linhas dele, né? Se ele tiver alguma mancha, a mancha vai aparecer também. E a anodização, a gente tem classes de anodização dependendo da agressividade do meio. Então, se a gente está em zona rural e urbana, a gente usa anodização A33. Isso tem a ver com a espessura da camada de anodização, que aí, nesse caso, o A3 é de 11 a 15 micras, é um nível de agressividade baixo. Zona litorânea, que aí a gente já tem maresia, é o A18, que é de 16 a 20 micras,
E para uso industrial ou marítimo é o A23, que aí vai de 21 a 25 micras. E a anodização está disponível nas cores bronze, prata, dourado, são as cores mais comuns, mas a gente tem outras também, tem vermelho, azul. É, ele dá um aspecto de aço inoxidável e, e ele é uma alternativa interessante porque ela tem um custo menor do que um material de aço inox, por exemplo, se a gente for fazer uma esquadria de aço inox. E esteticamente é muito parecido. E aí a gente tem a pintura eletrostática também, que aí a gente tem uma infinidade de cores. Ele é aplicado com pistola, em cabines especiais, né? Como eu falei anteriormente, um dos tipos comuns de pintura eletrostática é usando pigmento seco, mas também tem tintas eletrostáticas que usam veículo, né? E aí tem uma consistência parecida, pastosa ou mais fluida, parecida com o tipo de tinta que a gente usa normalmente. Mas aí de qualquer jeito usa esse efeito ímã, né? Carrega o pigmento com uma carga e o objeto a ser pintado com outra. As esquadrinhas de alumínio, elas já têm uma alta padronização, né? Normalmente elas são produzidas em larga escala e a gente tem uns catálogos de acordo com cada fabricante e é comum a gente usar esse tipo de material, acha esse tipo de material em loja de construção, loja de material de construção. E esse tipo de esquadria também dá para a gente encomendar esse tipo de esquadria, fazer uma sob medida, né? Mas isso já é um pouco comum e não são todas as empresas que fazem. Serviço preliminar para a instalação de esquadrias de alumínio. A gente já tem que estar com a alvenaria concluída e chupiscada. Para edifícios altos, a estrutura tem que estar concluída. A gente já tem que ter o fio de prumo externo, né? Para a gente conseguir instalar a esquadria no lugar certo. As mesas internas, elas já têm que estar executadas. A gente já tem que ter a linha de plano de acabamento, né? E a referência de nível interna do peitoril em relação ao piso acabado. A gente já tem que ter essas coisas prontas. Para instalação de esquadrias de alumínio é comum a gente usar um gabarito, né, para conferir o vão de todas as esquadrias que têm o mesmo tamanho, que ele já tem que estar acabado. E a gente tem algumas formas de instalar essa esquadria. A minha aula já está se alongando demais, então eu deixei alguns vídeos na semana com a descrição de cada um desses métodos de assentamento. Eu vou falar então a partir de agora de maneira bem resumida. Então um dos jeitos de instalar é usando um contramarco, né? Então o contramarco ele é uma estrutura, né, um quadro do mesmo material da esquadria, então ele é de alumínio e a gente assenta ele antes usando chumbadores e depois da obra pronta a gente só vem com a esquadria mesmo, a janela propriamente dita, encaixa a janela nele e parafusa a estrutura da janela na estrutura do contramarco. E por que a gente faz isso? Por que a gente não instala a janela diretamente? Para a gente não correr o risco de danificar a janela enquanto a obra está rodando. Então, contramarco, normalmente a gente usa alguns sarrafos, né, para auxiliar a instalação dele, cunhas para a gente conseguir aprumar ele na vertical e nivelar o peitoril dele. E depois que a gente fizer isso, a gente abre os chumbadores e coloca argamassa nesse espaçamento aí de 3 a 7 centímetros para fixar o contrato. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Eles estão presos aí com esses sarrafos, né? Então tem várias janelas aí. Percebam que essas partes internas da janela é em madeira, então não é a janela mesmo. E eles estão aí só para firmar o contramarco, para ele não se deformar. Antes de instalar a esquadria no contramarco, a gente passa um cordão de silicone em todo o perímetro dela. Isso é para garantir estanqueidade. Depois parafusa. E aí depois a gente parafusa a janela no contramarco. Nós temos um outro tipo de janela que ela não usa contramarco, a gente já chumba ela diretamente, mas ela vem toda protegida. No slide seguinte tem uma foto que vocês vão conseguir enxergar melhor. Então é isso aqui, ó.
É uma janela, ela vem toda protegida, ela já tem inclusive vidro, mas ela vem protegida com essas folhas de madeira. E a gente instala ela inteira na obra, só que a gente tira essas folhas de madeira só depois que a obra foi concluída e pintada. Essa madeira é para proteger, é um outro jeito de tentar proteger a janela e ela não se danificar ao longo da obra. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar com janelas de alumínio? Enquanto a obra estiver andando, a gente tem que proteger os caixilhos, caso ela não tenha aquela proteção de madeira, né, com vaselina ou plástico adesivo. Isso porque o alumínio, se ele entrar em contato com cimento ou argamassa, ele mancha, ele dá uma mancha escura. E essa mancha, ela é difícil de ser removida. A gente pode remover ela através de uma reação química de um produto, normalmente um produto com uma base forte. Só que isso acaba criando alterações em outras partes da esquadria. Então não é muito interessante. O interessante mesmo é a gente proteger ela para que ela não reaja com cimento presente nos concretos argamassas e não dessas manchas. E depois a gente limpa com água e detergente neutro. Aqui nós temos as esquadrias metálicas, de metal ferroso, né? E a gente pode encontrar ela de dois jeitos. Ou de folha de aço dobrada, que normalmente o pessoal chama de metalon, que é um nome comercial, uma marca, ou feitas com cantoneiras. E essas janelas elas podem ser padronizadas, feitas em fábrica, mas é fácil também da gente conseguir encomendar uma sob medida no serralheiro. Então aqui a gente tem uma porta também, ó, feita de folha de aço dobrada. E essa aqui é uma que utiliza cantoneira. A pintura dela não foi feita da maneira correta, mas a gente consegue ver que ela é uma esquadria feita com cantoneira e também ela tem chumbadores ali, ó. Esse chumbador foi soldado nela, então ela é assentada de maneira parecida com aquela porta que eu mostrei, porta de madeira usando chumbador. Eu quebro a alvenaria naquela parte para assentar a porta. E nós temos as esquadrias de PVC. As esquadrias de PVC, apesar de sempre que a gente fala de esquadria de PVC, a gente lembra daquela porta sanfonada, que não é uma porta muito legal, mas a gente tem portas e janelas de PVC que você vai perceber que ela é de PVC só quando você pegar nela. Então ela é muito eficiente sob vários pontos de vista. Ela não se deforma, ela é leve, ela tem boa resistência estrutural, os mecanismos de manobra dela normalmente são muito eficientes, ela tem ótima resistência à maresia, inclusive um dos fabricantes que distribui ela aqui no Brasil, que é uma marca do grupo Tigre, que chama Claris, ela dá garantia formal de 20 anos em cima dessas esquadrias. E a manutenção dela é praticamente zero, ela não precisa de manutenção. Ela é um tipo de janela muito eficiente. Mas ela também, essa eficiência dela, ela é acompanhada de um custo alto. Além do que, a gente não tem uma gama de cores grande. Basicamente, ela é branca, por causa de estabilidade de cor. Então, o PVC, que é um plástico, ele de outras cores, aqui para o nosso clima tropical, ela desbotaria. Ela não tem boa estabilidade de cor, mas ela é muito eficiente e do ponto de vista acústico também, mesmo ela não sendo uma janela com vidro insulado, ela proporciona um ótimo isolamento acústico, porque o PVC é um bom isolante acústico. E se ela tiver vidro insulado, então aí que são os vidros duplos ou triplos, né? A eficiência dela fica bem maior. E são janelas bonitas, as janelas portas bonitas, bem agradáveis. Eu já vi algumas janelas dessa, é comum a gente ver esse tipo de janela instalada, por exemplo, na rede de hotéis Ibis. Eles usam muitas janelas, inclusive dessa marca Claris que eu comentei, que são janelas de PVC. Eu já vi uma porta de PVC também imitando uma porta de madeira, que eu só
consegui perceber que era uma porta de PVC quando eu peguei nela. Eu achei que era uma porta de madeira laqueada quando eu vi pela primeira vez. Então é bem interessante esse tipo de esquadria. A instalação dessas esquadrias de PVC, primeira coisa, elas não usam contramarco. A gente tem que checar com muito cuidado o prumo, o nível esquadro. Esses vão já ter que estar acabados, ó, e lisos. As faces têm que estar lisas. A fixação dela, nivelado. Ela tem que estar nivelada em relação ao piso, né? Principalmente no caso das portas. A gente deixa uma folga de instalação e a gente assenta ela com espuma expansiva. Então aplico espuma expansiva, espero ela curar, corto o excesso e depois eu coloco os acabamentos. Existem esquadrias de PVC também que são assentadas usando chumbo. Nessa foto a gente consegue ver o instalador cortando, né, o excesso de espuma expansiva. Então ele vai cortar o excesso de espuma, ele vai tirar aquela peça de madeira ali, que é um calço, e depois instalar as guarnições. Aqui, depois da janela instalada, a gente remove uma película plástica que fica em torno da janela para proteção. Essas foram as referências usadas para esse slide. Então, essa é a aula dessa semana. E eu desejo a todos vocês uma boa semana de estudo. Até a próxima!